Como falar inglês sem travar? Você já parou para pensar que pode existir uma solução para esse problema? Se você precisa dessa solução, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que a gente vai conversar um pouquinho por que é que travamos quando falamos inglês e também como solucionar este problema. Eu sou a Tati Souza e esse é o Inglês da Tati, o canal de inglês que te mostra que aprender inglês pode e precisa ser leve, suave e divertido. Yeah. Bom, comunicar-se em inglês é um sonho de muita gente, e se você está aqui nesse canal, provavelmente é o seu sonho também. Acontece que grande parte dessas pessoas que sonham em falar inglês também são atropeladas aí pelo medo de travar na hora de falar. Você já parou para pensar por que é que esse medo acontece? Por que é que a gente tem medo de travar na hora de falar inglês? Quando a gente fala, quando a gente conversa com alguém, é preciso que dois principais fatores aconteçam, dois principais processos aconteçam. Eu preciso falar e você precisa entender. Você precisa falar e eu preciso entender. Então, essa comunicação ela precisa ser clara, limpa e a gente precisa usar códigos da linguagem aí que faça sentido, né? Códigos que façam sentido para você e os códigos que você usa, eles precisam fazer sentido para mim. Não adianta eu usar um vocabulário muito chique, aprofundado e rebuscado de uma língua, sendo que você é um aprendiz de nível básico ou vice-versa, tá bom? Então, a gente precisa encontrar um meio termo, né, um ponto de encontro aí para que essa comunicação seja efetiva. Uma coisa que eu tenho observado bastante, que ajuda, né, essa ansiedade, esse medo de achar que não vai entender, é que você pode conversar com a pessoa, né, com quem você vai trocar ali o seu inglês, pedindo para que ela fale mais devagar, tá? Esse a 100%, 80% dessa falta de compreensão, ela vem da ansiedade, da angústia que você sente quando a pessoa abre a boca, você já se trava, você já bloqueia o seu ouvido com aquela sensação de eu não vou entender o que ele está falando, tá bom? Então, para a gente corrigir isso, né, para a gente evitar com que isso aconteça, eu quero trazer aqui para vocês 6 frases, eu anotei aqui, 6 frases que vocês podem usar para que a pessoa fale mais pausadamente, repita o que ela falou e isso te dê uma tranquilidade para que você consiga se acalmar e processar aquilo que está sendo falado, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que entender é que a gente não é máquina, né? Se você observar aí as suas relações do dia a dia, as suas conversas em português durante o dia, né? No seu dia a dia, você vai perceber que várias vezes você pede para uma pessoa que está falando em português para repetir o que ela está falando. Hoje mesmo eu falei para minha mãe assim, o que que é? Ela falou uma coisa tão baixinha, assim, andando para o outro lado, que eu não conseguia ouvir o que ela falar, né? E perceber os movimentos da boca dela, que eu tive que pedir para ela repetir. E era a mesma língua. Então, qual é o problema de se pedir para uma pessoa que está falando em inglês que ela repita o que foi falado, tá bom? Então, talvez esse seja o primeiro grande conhecimento que você precisa ter sobre a língua inglesa. Você não é máquina e você não precisa saber 100% de todas as palavras que serão faladas ali. Pedir para que a pessoa repita o que foi falado não é vergonha, não é fracasso e não significa que você não sabe, tá? Significa apenas que você não entendeu aquela frase que foi falada naquele momento. Então você pode falar, would you repeat, please? Antes de falar as frases, porque eu não vou ficar falando please em todas, eu só queria fazer um adendo aqui para vocês. Sempre você vai usar o please em inglês, pode ser no começo ou no final da sua frase, mas você não quer parecer rude, você não quer parecer que está dando uma ordem para a pessoa ou sendo grosseiro. Então, crie o hábito de incluir o please nas suas frases em inglês. Em português, a gente suaviza o tom de voz, né? Por exemplo, me dá um cafezinho. E aí a gente já fica educado por esse tom de voz.
da cultura lá da língua inglesa, né? Dos países que usam a língua inglesa, isso não é muito bem visto, tá? Quando a gente não coloca o please na frase. Então, por favor, coloquem o please aí no seu discurso. Tanto faz no começo ou no final da frase, mas é importante que você coloque. Então, você pode usar Would you repeat, please? Você repetiria, por favor? Could you repeat, please? Could you repeat? Could you repeat, please? Tudo isso eu estou pedindo para a pessoa repetir o que foi falado, tá? Could you say that again? Could you say that again? Você poderia falar de novo? Please. Ok? E aí, gente, você nem precisa explicar que você está aprendendo, que você fala devagar, nada disso. Could you say that again, please? Could you say that again, please? A pessoa já vai saber que ela precisa repetir e de uma maneira mais clara para você falar, ok? Quarta opção de frase. Could you speak a little slower? Slower, slower, mais devagar. Could you speak a little slower? Um pouquinho mais devagar. What was that again? What was that again? O que foi mesmo? Aqui, se você já tiver mais intimidade assim com a pessoa, né? Se for uma pessoa que você já conversa com certa frequência. What was that again? What was that again? O que foi? Hã? Tá? E a pessoa já vai saber que ela precisa repetir. E por último, a última frase que eu deixei aqui para vocês. What was the last thing you said? What was the last thing that you said? Qual foi a última coisa que você disse? Então, o cara tá lá fazendo uma apresentação. Lá no final da apresentação, ele dispara e fala uma coisa bem rápida ali, um número, uma informação que você precisaria ter entendido. Com muita tranquilidade, você vai falar. What was the last thing you said? Qual foi a última coisa que você falou? Se você criar o hábito, né, e conseguir incluir essas frases na sua conversação, você vai perceber que o seu nível de ansiedade ali no momento da fala vai diminuir e a partir do momento que o seu nível de ansiedade diminui, você consegue entender e se comunicar melhor em inglês. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que eu te dei aqui, já ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Aproveita e já manda esse vídeo para aquele amigo que também precisa aprender. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo aqui no canal. E o material das aulas você encontra no link que está aqui, ó, abaixo da descrição desse vídeo. Você entra nesse link, você vai lá para o meu canal de alunos e lá eu disponibilizo o material de todas as aulas que são disponibilizadas aqui, ok? Te vejo na próxima aula, na próxima semana.